E aí pessoal do YouTube, meu nome é Newton e a gente vai começar aqui agora com o nosso vídeo tutorial de número 7 sobre o iOS, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo para vocês o nosso primeiro aplicativo com interação com o usuário. Ele não vai ser simplesmente um aplicativo como o anterior, em que tem apenas uma informação na tela e que o usuário não pode fazer mais nada além disso. Esse aplicativo ele vai ter, por exemplo, duas opções, dois botões que o usuário vai clicar, e a dependendo do que ele clicar, a gente vai mostrar uma informação diferente na tela. Então isso vai ser útil, porque isso ajuda a gente, isso vai provar que a gente sabe distinguir quando o usuário clicou em um botão diferente do outro. Então a gente vai começar a aprender a fazer com que modifique alguma coisa na tela e leia alguma coisa que o usuário fez na tela. Para começar, eu vou abrir aqui o iOS Simulator, certo? Eu já fiz esse aplicativo e eu vou mostrar para vocês ele rodando, ele funcionando, para que você tenha uma noção de como que ele vai fazer, de como que ele vai funcionar, certo? À medida que a gente for fazendo o código e for fazendo a interface, porque aí você tem uma noção melhor do que eu estou fazendo, do que aquilo que eu estou fazendo agora, o que eu vou estar fazendo, vai influenciar no design final do aplicativo, no código final do aplicativo. O aplicativo se chama Label Botão, certo? Eu clico aqui e aí vai aparecer dois botões. O botão da esquerda e o botão da direita. E aí, se eu clicar no da esquerda, por exemplo, vai aparecer um texto. Cliquei no da esquerda. Se eu clicar no da direita, ele vai mudar. Cliquei no da direita. Então, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. Isso é útil, pois isso vai provar a gente, certo? De que a gente já sabe fazer, já sabe ler, distinguir com dois botões diferentes foram apertados e a gente vai aprender a utilizar os botões, certo? Os buttons, que são bastante úteis, e vai aprender a fazer com que um texto, um label na tela, ele se modifique com base no que a gente quer. Então, deixa de conversa, certo? Vamos começar a fazer logo. Fechei aqui o simulator, certo? Vou abrir aqui agora o Xcode. E do Xcode eu vou criar um novo projeto. Vai ser que nem o aplicativo anterior, View Based Application. Ele vai se chamar Label Botão 2, porque eu já fiz o 1. Certo? iPhone, including unit tests, next. Pedir para salvar, vou salvar aqui mesmo, tutoriais, create. E aí finalmente a gente vai criar o nosso aplicativo. E agora eu vou começar a falar para vocês sobre esses arquivos daqui na pasta Label Botão 2, que no caso são as classes que tem aqui e as interfaces que tem aqui. Bom, primeiro eu vou começar com App Delegate. Esse Label Botão 2 é o nome do nosso aplicativo. E App Delegate foi o que a Apple, o Xcode, acrescentou. Ele fez um arquivo com o nome do nosso botão, o nome do nosso aplicativo, e com o nome App Delegate no final. Essa classe daqui, ela mexe com coisa que a gente não vai estar querendo fazer agora, certo? Eu não vou estar explicando agora, porque não vai ter utilidade nenhuma para agora. Nesse aplicativo que a gente vai estar fazendo não precisa mexer nessas classes, então eu vou deixar para explicar ela mais na frente, certo? Quando a gente for dar uma utilidade maior a elas. O que a gente vai estar mexendo é no Label Botão 2, ViewController.m, .h, .m e .xib, ou o nib file. O ViewController, como o próprio nome já diz, é o código que faz com que a gente controle a tela que a gente está enxergando, como o próprio nome já diz, ViewController. Então, a gente vai estar mexendo nesses códigos e a gente vai estar mexendo nesses códigos para alterar o nib file e vai estar mexendo no nib file para que altere, ele interaja com o código do Label Botão 2 ViewController. Então vamos começar aqui clicando na classe Label Botão 2 ViewController.h, certo? E aqui vocês podem ver, tem uns comentários que a Apple, o Xcode acrescenta. Ele importa essa classe aqui, User Interface Kit.h. Ele cria uma classe, certo? Isso aqui é a forma como ele cria uma classe. Quem sabe Java ou linguagem orientada a objeto deve estar um pouco familiarizado com isso. Se você não está conseguindo entender direito ou não entende o que esses comandos significam, eu recomendo que você assista também paralelo ou primeiro os tutoriais do Felipe, certo? Sobre o Objective-C. Mas se não, se você entende, vamos lá. Label Botão 2 ViewController é o nome da classe. Ele herda da classe User Interface ViewController. E aqui, como ele está sem método nenhum, ele não colocou as chaves. Então, como a gente vai estar acrescentando método ou código, a gente vai acrescentar as chaves aqui para começar a declarar os nossos objetos, as nossas variáveis. Eu queria lembrar que essa classe, Label Botão 2 ViewController, ele controla tudo que tem na tela. O ViewController, na verdade, especificamente, controla tudo que tem na tela. Então, eu vou inserir uma linha de código aqui, que essa linha de código ela se chama IBOutlet, ou Interface Builder Outlet. O outlet é o seguinte: quando você quer mudar algo na tela do iPhone, você vai criar uma coisa chamada isso que eu acabei de falar, que é um outlet. O outlet
é a representação do objeto em código. Então, o objeto que você criou na tela do seu iPhone vai estar representado em código no formato de outlet. O outlet, na verdade, nada mais é do que uma variável. Então, recapitulando, o outlet é uma forma de fazer com que o código altere o objeto na tela. Então, vamos escrever um pouquinho aqui para que vocês possam entender. Eu vou escrever essa linha completa, certo? Então, aí, assim que eu terminar, eu explico para vocês. Então, vamos começar digitando IBOutlet, certo? Ele completa ele prevê o que você está escrevendo. É só você apertar, usar as setas para baixo e Enter. Espaço User Interface Label é o comando que você usa para criar um label. E vou criar um label chamado texto na tela. Bom, eu coloquei o nome dessa variável texto na tela porque ela na verdade vai ser um texto que vai ficar na tela. Então se acostumem com variáveis com nomes grandes, certo? Pois é útil você colocar nome grande porque você sabe exatamente o que essa variável quer dizer. Então quando você tiver um programa com muitas variáveis, você não vai ficar em dúvida sem saber do que ela está se referindo. Bom, feito isso, é o seguinte, o IBOutlet é o que diz que ele é um outlet, certo? Aqui é o tipo de objeto que ele é, do label, do User Interface Label, e aqui é o nome da variável, texto na tela. Agora, feito isso, o que é que eu preciso fazer? Todo objeto ele precisa ter os métodos setters e getters. Os setters é o método que seta o conteúdo dessa variável, ou seja, ele preenche essa variável com o conteúdo inicial. E o getter é o método que retorna o conteúdo dessa variável. Só que para a gente não ter que ficar criando isso, o Xcode, a Apple no caso, disponibilizou pra gente uma forma de fazer com que isso seja feito automaticamente, sem que a gente precise digitar muitas linhas de código. São apenas 2 linhas. Então eu vou começar digitando a linha completa, certo? E assim que eu terminar eu vou explicar. Então vamos lá. Começa com @property, depois parâmetros que ele vai receber nonatomic, retain. Aqui ele vai user interface label, espaço, texto na tela. Bom, property, o que tem isso aí? Texto na tela. Certo. Bom, vamos lá. Property é a forma que eu vou definir as propriedades dele. Nonatomic ele recebe 2 parâmetros, nonatomic e retain. Se eu não colocar nonatomic, significa que eu vou criar, além dos getters e dos setters, eu vou criar um trecho extra de código, certo? Que vai dizer que ela é para um programa multithread. Só que como o nosso programa não é multithread, eu apenas vou colocar nonatomic. Não se preocupe muito com isso agora não, pois isso vocês vão entender um pouco mais na frente, assim que eu vá falando sobre isso de maneiras diferentes, vai ficar um pouco mais claro. Mas a princípio coloque nonatomic, certo? Para que não crie um código extra que não vai ser útil, fazendo assim com que o nosso aplicativo fique um pouco mais lento. E o retain é o seguinte, ele mantém na memória para que ela não se perca, ou seja, ele vai manter na memória essa variável, texto na tela, para que ela não se perca. E já como a gente está retendo essa variável, a gente mesmo nós somos obrigados a dar o release, ou seja, a liberar essa memória para o iPhone. Então, feito isso, a gente acabou de criar aqui agora nosso property. Para completar a criação do nosso property, a gente tem que vir no ponto M e sintetizar, ou seja, e definitivamente construir os métodos. E a gente faz isso através do synthesize. E aqui a gente coloca texto na tela. Pronto. Feito isso, aquele warning que estava aqui desapareceu, aquele aviso. E aí agora a gente acabou de fazer a implementação da nossa variável texto na tela. Bom, abri a janela errada, certo. Bom, o que foi que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar a variável texto na tela, que é a variável que vai ser modificada, e criei os métodos getters e setters dela. No próximo vídeo eu vou estar criando uma coisa chamada ação, que é o que vai lidar quando eu apertar o botão, que vai fazer com que o conteúdo dessa variável modifique. Então, pessoal, obrigado por assistirem, certo? Não se esqueça de assistir o próximo vídeo, se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter e até a próxima.